Imagine por um momento que o mundo ao seu redor silencia. Não há notificações, não há pressa, não há vozes externas te cobrando resultados impossíveis. Não há o peso do passado ou o medo do futuro. Apenas você e a sua própria mente. Esse é o território onde o estoicismo nasce, e é aqui que começa a sua transformação. Seja muito bem-vindo ao Racional Estoico. É hora de entrar no estoicismo moderno, a arte de construir resiliência em um mundo que nos ataca por todos os lados. Hoje, nós alimentamos a mente com notícias tóxicas, pressão social, crises que nem são nossas, a vida perfeita dos outros no Instagram e o medo de ficar para trás. O estoicismo moderno não é uma filosofia antiga adaptada, é uma necessidade urgente. Porque hoje, mais do que nunca, precisamos de resiliência. E resiliência não se constrói em momentos de calmaria. Ela nasce exatamente quando o mundo tenta te quebrar. E quando percebem que nada disso está nas mãos delas, o desespero nasce. O estoicismo moderno devolve o foco para onde ele sempre deveria ter estado. Suas escolhas, seu comportamento, sua interpretação, sua ação no presente. O resto é cenário, não é você. Existe um ator famoso em Hollywood que antes de explodir mundialmente tentou mais de 50 testes. Em todos, ele ouviu a mesma frase: "Você não serve". Isso é estoicismo moderno. Não é poesia, não é frase de efeito, é prática, é vida real. A sabedoria estoica não te transforma em alguém frio, distante ou indiferente. Ela te transforma em alguém sereno. Pensa nos grandes guerreiros antigos. Aqueles que realmente eram temidos não eram os que gritavam ou faziam poses. Os mais perigosos eram silenciosos, porque estavam totalmente presentes, totalmente centrados, totalmente conscientes. O estoico moderno se comporta assim, não reage por impulso. De que um dia o trabalho para de cobrar, de que um dia as responsabilidades diminuem, de que um dia a ansiedade some, de que um dia você finalmente chega lá. Não existe esse dia. O estoicismo moderno te liberta dessa ilusão, porque ele te mostra que o foco não é esperar pelas condições ideais, mas se preparar para enfrentar qualquer condição. O mundo não fica mais leve. Você é que fica mais resistente. E isso não significa se tornar alguém duro ou insensível. É ausência de caos interno. É a capacidade de caminhar pelo mesmo mundo barulhento que todos vivem, mas sem permitir que esse barulho entre na sua mente. E isso não acontece naturalmente. Isso é treino, disciplina, repetição. Porque você não pode controlar tudo o que acontece lá fora, mas pode treinar sua mente para permanecer inabalável aqui dentro. Existe uma prática estoica moderna que poucas pessoas conhecem: a pausa consciente. E no mundo moderno, onde tudo é urgente, onde tudo é imediato, onde todos querem respostas rápidas, dominar essa pausa é como ter uma superpotência. A pausa te impede de estragar o que está funcionando. Ela te impede de tomar decisões movidas por emoção momentânea. Ela te impede de falar o que não pode ser retirado. Ela te dá clareza. Um empresário de tecnologia contou certa vez que sua carreira só começou a deslanchar depois que ele adotou essa técnica. Não basta apenas resistir, você precisa crescer com as pancadas. O estoico não sofre por sofrer. Ele usa a dor como matéria-prima para construir algo maior. E isso vale para tudo: rejeição, frustração, decepções, críticas, perdas, momentos de queda. Sêneca escreveu: "Dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo." E hoje, numa era onde tudo é feito para evitar desconforto, nós perdemos a habilidade de lidar com a vida real. Ficamos frágeis, superprotegidos. Alguns quebram, outros endurecem, mas o estoico polido se torna ainda mais capaz. Existe um exemplo perfeito disso, em uma mulher chamada Catherine, uma violinista que perdeu parte da audição em um acidente. Para qualquer músico,
Isso seria o fim. Mas, em vez de desistir, ela treinou por meses a identificar vibrações. Ela estudou as mínimas respostas físicas do instrumento. Ela aprendeu a sentir o violino com o corpo inteiro. Resultado? Voltou aos palcos mais precisa do que antes. Esperam que o mundo seja justo. Esperam que a vida recompense esforços imediatamente. Esperam que tudo dê certo o tempo todo. Mas Marco Aurélio escreveu: a expectativa é a mãe da frustração. O estoico moderno rompe essa prisão. Ele escolhe olhar a realidade sem filtros. Não para sofrer menos, mas para agir melhor. Quando você enxerga as pessoas como elas são, você se decepciona menos. Quando você aceita que o mundo é imprevisível, você se prepara melhor. Mas no mundo moderno, as pessoas querem enfrentar a vida sem treinar suas emoções. Imagine que amanhã você terá uma reunião importante. O estoico moderno pensa: pode ser que alguém discorde, pode ser que algo saia errado, pode ser que eu fique nervoso, pode ser que haja imprevistos. E porque ele prevê essas coisas, ele chega mais calmo. Nada surpreende quem já estava preparado. E quando nada te surpreende, nada te derruba. Outro ponto fundamental é o foco radical no presente. O problema é que o agora é desconfortável. O agora exige esforço. O agora exige disciplina. É por isso que a maioria vive fugindo para o passado ou para o futuro. Porque é mais confortável imaginar do que agir. Mas quem domina o presente, domina a vida. Quem age agora constrói o futuro. Quem aceita o passado para de carregar peso morto. A maior libertação que você pode sentir é essa: perceber que só existe o momento presente e que ele é suficiente para começar. Mas os estoicos ensinavam o contrário. A verdadeira coragem nasce quando você consegue ouvir o que está dentro de você antes de enfrentar o que está fora. É no silêncio que você percebe que muitos dos seus medos não passam de fantasmas criados pela própria mente. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade, e é no silêncio que essa verdade se revela com força. Quando você se afasta do barulho, você se distancia também das expectativas dos outros. As decisões que definem o seu caminho surgem quando você está sozinho com seus pensamentos. O silêncio é o território onde você toma as decisões que realmente importam. Pensa em todas as vezes em que você se perdeu tentando agradar outras pessoas. Em todas as vezes em que tentou parecer forte, sábio ou bem-sucedido. O silêncio destrói a ilusão e revela o que existe por trás de tudo isso, a sua intenção verdadeira. Marco Aurélio fazia isso todos os dias. Quantas vezes você já percebeu que estava falando apenas para preencher espaço? Quantas vezes já reagiu por impulso só para evitar o desconforto de ficar calado? Os estoicos ensinavam que a maturidade começa quando você entende que não precisa dizer nada para provar quem é. O homem que domina o silêncio transmite força sem precisar levantar a voz. Existe algo extremamente poderoso em permanecer calado quando o mundo espera uma reação imediata. Esses segundos de silêncio são pequenas janelas de poder. Nesse intervalo, você recupera o controle, a direção e a clareza que evitam danos. É por isso que os sábios são silenciosos. Eles sabem que a pausa é a verdadeira chave da ação correta. O silêncio também é um treinamento de humildade. Ele te obriga a escutar mais e falar menos. E quem escuta de verdade aprende mais rápido do que quem fala sem parar. Os estoicos eram grandes ouvintes. Ele te permite enxergar padrões, entender emoções, prever consequências. É como se você subisse um nível acima de si mesmo para observar tudo com mais clareza. Essa capacidade não surge no barulho, surge no silêncio consciente. Outra coisa que poucos comentam: o silêncio fortalece sua capacidade de suportar a solidão.
Hoje, muitas pessoas têm medo de ficarem sozinhas porque confundem solitude com abandono. Mas existe uma diferença gigantesca. É no silêncio que você reconhece suas virtudes sem arrogância. É no silêncio que você estabelece um diálogo real com sua consciência, e poucos têm coragem de fazer isso. O silêncio também é o lugar onde você cura feridas emocionais. Ele permite que você processe dores antigas que ficaram guardadas porque o barulho diário não deixa espaço para senti-las. No começo, pode ser desconfortável. Ficar quieto faz com que certos sentimentos venham à tona. Mas é justamente aí que começa a cura. No cotidiano, o silêncio funciona como uma espada interna. Ele corta pensamentos inúteis, preocupações exageradas, emoções desordenadas. Ele afasta tudo que dispersa sua força. E quando a ação chega, você está afiado. Você sabe exatamente o que fazer. Você não perde tempo, não hesita, não duvida. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Você passa a viver com menos ansiedade, menos pressão, menos perturbação. O silêncio te devolve a capacidade de respirar mentalmente. E essa verdade, apesar de simples, é poderosa. Você só se torna inabalável quando se torna íntimo do próprio silêncio, porque nele você encontra tudo o que precisa: foco, disciplina, força, clareza, coragem, paciência e direção. Nada disso está fora. Tudo está dentro. E tudo é acessado da mesma forma, ficando quieto, observando, sentindo e entendendo. O silêncio é a porta. E quando você aprende a atravessar essa porta, nunca mais volta a ser o mesmo. Quando o mundo está em chamas, mas dentro de você existe uma quietude que ninguém entende. Isso é a força silenciosa dos sábios. Os estoicos não buscavam o silêncio para fugir do mundo, mas para enfrentá-lo de maneira mais forte. Eles encontravam no recolhimento uma forma de organizar as emoções, preparar o espírito e alinhar o caráter. Esse tipo de preparação não é barulhenta, não exige testemunhas. A sabedoria se constrói em silêncio. A disciplina se fortalece em silêncio. E existe algo muito importante. O silêncio te afasta das discussões inúteis. O mundo está cheio de debates vazios, pessoas opinando sobre tudo, conflitos que não levam a lugar nenhum. Quando você domina o silêncio, você simplesmente não se envolve. Não por arrogância, mas por sabedoria. Você sabe que nem todo convite ao conflito merece uma resposta. Nem toda crítica merece atenção, nem toda provocação merece reação. Esse é um dos maiores superpoderes do silêncio. Ele te torna inalcançável. Você percebe quem realmente está ao seu lado, quem é sincero, quem está apenas representando. O mundo revela suas intenções para aqueles que sabem ficar em silêncio. Basta olhar, basta ouvir, basta não se apressar. A pressa é inimiga da sabedoria, e o silêncio dissolve a pressa. Ele te permite enxergar além da superfície, além das emoções do momento, além da primeira impressão. A maioria das pessoas decide rápido demais, confia rápido demais, se entrega rápido demais, e depois sofre. Uma presença que fala antes mesmo que qualquer palavra seja dita. Mas existe algo ainda mais profundo. O silêncio te aproxima do momento presente. A mente humana tende a viajar para o passado, revivendo dores, alimentando culpas. Ou se projeta para o futuro, criando medos, fantasias, preocupações. O silêncio traz você de volta para o agora. E o agora é o único lugar onde a vida realmente acontece. Marco Aurélio repetia para si mesmo: você vive apenas o presente. Esse é o verdadeiro poder do silêncio. Ele reorganiza sua mente e dissolve ilusões. O silêncio também é uma forma de disciplina. Ele te treina a não ser escravo do impulso, a não responder imediatamente, a não falar só para preencher espaço.
Essa disciplina se espalha para outras áreas da vida. Você passa a agir com mais calma, come com mais consciência, trabalha com mais foco, se relaciona com mais presença. O silêncio não fica preso à mente. Ele molda o comportamento. O interessante é que quanto mais você pratica o silêncio, mais você percebe que não precisa se justificar para ninguém. Você não precisa explicar seus passos. Não precisa convencer ninguém do seu valor. Não precisa provar nada. O silêncio te liberta da necessidade de aprovação. E quando você não precisa mais ser aprovado, você finalmente se torna autenticamente você. Os grandes estoicos viviam assim. Eles agiam conforme seus princípios, não conforme a opinião pública. E é exatamente esse alinhamento que te permite alcançar coisas que antes pareciam distantes. Porque quando o barulho diminui, você finalmente consegue ouvir a sua própria direção. A voz da sua consciência fica mais clara. Suas prioridades aparecem com nitidez. Suas intenções se alinham à ação. Ao silenciar o mundo, você cria espaço para construir a vida que realmente quer viver. Sem distrações, sem ruídos, sem interferências. Só você, sua visão e o caminho à sua frente. Com o tempo, você também percebe que o silêncio se torna uma espécie de armadura emocional. Ele te protege de coisas que antes te atingiam profundamente. Uma crítica que antes te deixava abalado, agora se dissolve antes mesmo de chegar ao seu centro. Uma provocação que antes despertava raiva, agora não passa de uma onda passageira que você observa de longe. O silêncio cria um espaço entre o que acontece e o que você sente. E é dentro desse espaço que vive sua liberdade. A maior parte dos conflitos que as pessoas enfrentam são completamente desnecessários. Discussões inúteis, rivalidades pequenas, disputas que não levam a lugar nenhum. Quando você domina o silêncio, entende que existem guerras que não merecem sua espada. Lutar por tudo é sinal de fraqueza, não de força. O sábio luta apenas pelo que importa. E o que importa, na maioria das vezes, não é algo externo, mas interno. A sua paz, a sua clareza, a sua disciplina, o seu propósito. Algumas mostram impaciência, outras mostram suas intenções, outras revelam inseguranças profundas. O silêncio é um espelho que expõe aquilo que as palavras costumam esconder. É por isso que pessoas silenciosas parecem sempre saber mais do que dizem. Elas percebem nuances que passam despercebidas para quem fala demais. Não porque são especiais, mas porque têm a capacidade de ver além do óbvio. E isso não é um talento, é um hábito cultivado na prática diária do silêncio. Mas talvez o maior benefício do silêncio seja a capacidade de te reconectar com o propósito. Quando o barulho diminui, você começa a perguntar coisas que o mundo nunca te deu tempo de responder. Para onde estou indo? Por que faço o que faço? Quem me tornei? Quem quero me tornar? Essas perguntas não aparecem no meio do caos. Elas surgem nos momentos de quietude. O silêncio te obriga a encarar sua própria direção. E essa é uma das experiências mais transformadoras que existem. Reagem da mesma forma, pensam da mesma forma, sentem da mesma forma, sofrem da mesma forma. O silêncio interrompe esse ciclo. Ele cria uma pausa que funciona como um botão de reinicialização. Você começa a questionar seus hábitos, suas escolhas, seus padrões emocionais. E quando começa a questionar, começa a mudar. Essa mudança não é repentina. Ela é gradual, quase imperceptível. Até que um dia, você olha para trás e percebe que não é mais a mesma pessoa. Você não se afeta como antes. Ele te ajuda a diferenciá-la do medo, da ansiedade, das emoções passageiras. E com o tempo, você percebe que sua própria sabedoria é mais forte do que imaginava. O silêncio também
é coragem. Coragem para não reagir ao que não merece sua reação. Coragem para se afastar do que não te faz bem. Coragem para dizer menos e mostrar mais. Coragem para observar antes de agir. Coragem para encarar a si mesmo sem máscaras. E é nesse espaço que você encontra o tipo de poder que os estoicos tanto valorizavam. O poder de governar a si mesmo, de ser dono das próprias emoções, de agir conforme seus princípios, de viver com intenção, de caminhar com firmeza, mesmo quando tudo ao redor desaba. Esse é o verdadeiro poder, o poder silencioso. No final, você entende que não precisa do barulho do mundo para se sentir vivo. Não precisa da aprovação dos outros para se sentir capaz. Nós vivemos na era da velocidade, da comparação constante e da ansiedade crônica. Passamos mais tempo reagindo do que refletindo, mais tempo consumindo do que vivendo, mais tempo tentando parecer fortes do que realmente nos fortalecendo. E o resultado? Uma mente saturada, instável e facilmente abalada. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: a sua mente se torna aquilo que você alimenta repetidamente. No século II, isso já era verdade. No século XXI, é ainda mais brutal. Se existe um ponto do estoicismo que você precisa tatuar na alma, é esse. O que está sob sua influência? O que não está? Epicteto dizia: a liberdade verdadeira começa quando você distingue o que depende de você do que não depende. Parece simples, mas não é. A maioria das pessoas sofre por uma única razão. Tentam controlar o incontrolável. Tentam controlar a opinião dos outros, o comportamento dos outros, o passado, o futuro, a aprovação social e o resultado imediato de tudo. Ele não tinha controle sobre a opinião dos diretores, nem sobre o mercado, nem sobre a preferência do público, mas tinha controle sobre duas coisas: a sua disciplina para continuar tentando e a sua atitude diante das rejeições. Enquanto muitos desistiriam após 3 ou 4 fracassos, ele fez do fracasso um treino emocional. Hoje, esse mesmo ator é premiado e reconhecido no mundo inteiro. E quando perguntado sobre o segredo, ele respondeu: eu só cuidei do que dependia de mim. Não se desespera, não se sabota. Ele age quando é o momento certo. Ele fala quando há necessidade. Ele pensa antes de julgar. E, principalmente, ele domina seu próprio fogo interior. Marco Aurélio escreveu: seja como a rocha contra a qual as ondas se quebram. A rocha não grita, não se abala, não muda sua forma. Ela simplesmente permanece. Esse é o guerreiro quieto, aquele que vence sem fazer barulho. Existe uma ilusão moderna de que um dia tudo se acalma. Significa desenvolver a capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando tudo ao redor tenta te fragmentar. Antes de seguir para o próximo bloco, eu quero que você reflita profundamente sobre isso. O que você está tentando controlar que não te pertence? Pausa. Respira. Pensa de verdade. Porque enquanto você desperdiça energia tentando manipular o que é externo, você deixa de transformar o que é interno. E é o interno que muda tudo. O silêncio que o estoicismo ensina não é ausência de som. Ela consiste em fazer exatamente o oposto da reação automática. Quando algo te irrita, quando alguém te provoca, quando um problema aparece, a tendência humana é reagir rápido demais. Mas o estoico moderno faz o contrário. Ele pausa. Ele cria um espaço entre o estímulo e a resposta. Esse pequeno intervalo é onde mora a sua liberdade. Epicteto dizia: não são as coisas que nos afetam, mas a opinião que temos sobre elas. Antes disso, ele reagia a cada crise com desespero. Cada problema virava um incêndio gigante. Cada crítica virava um ataque pessoal. Cada obstáculo parecia o fim do mundo. Mas quando aprendeu a pausar antes de responder, sua liderança mudou completamente. Ele parou de confundir urgência com importância. Ele parou de reagir.
ele começou a pensar. E pensar dá poder. O segundo pilar do estoicismo moderno é a antifragilidade emocional. Mimados emocionalmente. Queremos resultados rápidos, mas sem passar pelo período de fricção que produz a verdadeira força. Pensa em alguém que você admira profundamente. Um atleta, um empreendedor, um artista, um líder. Todos eles têm algo em comum. Passaram por situações que destruíram a maioria das pessoas. Mas não destruíram eles. Não porque eram super-humanos, mas porque aprenderam a transformar dor em combustível. A diferença entre fraqueza e força é o que você faz com o impacto. Ela se tornou algo além de resistente. Ela se tornou antifrágil. É isso que o estoicismo moderno te pede. Não volte a ser quem você era antes da dor. Volte melhor. O terceiro pilar é enxergar a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. Parece simples, mas não é. A maioria das pessoas sofre porque cria expectativas irreais sobre as outras, sobre a vida, sobre o tempo e até sobre si mesmos. Elas esperam que os outros ajam de acordo com o que elas acreditam ser o correto. Quando você entende que resultados nem sempre são imediatos, você persiste mais. Existe um exercício estoico chamado premeditação das dificuldades, que consiste em imaginar antecipadamente os obstáculos prováveis do caminho. Não para criar pessimismo, mas para fortalecer a mente. É como treinar antes de entrar na guerra. Um atleta não sobe no ringue sem treinar 2 meses antes. Um soldado não entra em combate sem preparação. O mundo moderno te empurra para todos os lugares, menos para o único que existe, o agora. Vivemos ruminando o passado, antecipando o futuro, comparando a vida atual com versões imaginárias do que poderia ter sido. Mas como Sêneca dizia, a vida é dividida em 3 tempos: o que passou, o que está por vir e o presente. Só o presente está em nossas mãos. O estoico moderno entende que o passado é aprendizado e o futuro é planejamento. Mas a ação é sempre agora. Sempre. Sem exceção. Antes de irmos para o próximo bloco, te deixo com uma reflexão que pode mudar completamente a forma como você vive. Quantos dos seus sofrimentos atuais vêm de coisas que nem existem mais, ou ainda nem aconteceram? Pausa. Sinta isso. Esse é o começo da sua libertação. O silêncio também tem um papel fundamental na construção da coragem. Muita gente acha que coragem é gritar, enfrentar tudo de peito aberto, se lançar no caos sem pensar. E boa parte dos seus medos existe, porque você tenta atender expectativas que nem são suas. O silêncio corta essa ligação. Ele te devolve a sua essência. Ele te lembra quem você é sem que o mundo interfira na resposta. E a coragem nasce desse contato direto com a própria identidade. Ao longo da vida, você vai perceber que os momentos mais importantes geralmente acontecem em silêncio. Não é quando as pessoas estão olhando, não é quando há aplausos ou quando o mundo está prestando atenção. Ele se recolhia para perguntar a si mesmo: estou fazendo isso porque é certo ou porque quero ser visto? E essa é uma pergunta que só pode ser respondida quando você se afasta do barulho externo. O silêncio também te dá a oportunidade de observar a si mesmo sem máscaras. Esse é o tipo de força que desarma conflitos, que te coloca acima das pequenas disputas e que faz com que suas decisões sejam tomadas com sabedoria e não com emoção. O silêncio é a resistência contra a impulsividade. E a impulsividade é a maior inimiga da disciplina. Pense em quantas vezes você perdeu oportunidades por agir rápido demais. Quantas conversas se complicaram porque você respondeu antes de pensar. Quantas situações pioraram porque você não deu a si mesmo alguns segundos de pausa. Eles prestavam atenção não apenas às palavras, mas às intenções por trás delas.
Observavam os gestos, os hábitos, a energia das pessoas. E o silêncio lhes permitia interpretar o mundo com profundidade, sem se deixar levar por aparências. Quando você diminui sua fala, você aumenta sua percepção. E perceber mais significa sofrer menos, porque você passa a antever problemas antes que eles aconteçam. O silêncio cria uma espécie de visão interna. A solitude é o espaço sagrado onde você se reconstrói. É onde você percebe que pode contar consigo mesmo. Epicteto dizia que o homem que não sabe ficar só nunca será livre. E isso é uma das maiores verdades estoicas. Quando você aprende a ficar em silêncio consigo mesmo, você descobre que a companhia mais importante da sua vida é a sua própria mente. E se ela não estiver bem, nada estará. É no silêncio que você analisa suas falhas com honestidade, sem se punir. Você não cura o que não olha, e o silêncio obriga você a olhar, mas não confunda silêncio com passividade. O estoicismo nunca defendeu que você simplesmente aceite tudo sem ação. O silêncio estoico é ativo, é preparatório. Ele te coloca no estado de prontidão ideal para agir com precisão. Os grandes guerreiros sempre treinavam em silêncio antes da batalha. Não porque estavam com medo, mas porque entendiam que a concentração profunda era uma arma. E respirar mentalmente é aquilo que te permite seguir firme quando todos ao redor estão perdidos. O silêncio também cria um senso de identidade forte. Porque quando você cala o mundo, você escuta a si mesmo. Quando você para de tentar se encaixar, você percebe em quem realmente vale a pena se tornar. E esse tipo de clareza não se compra, não se imita, não se força. Ela é construída, tijolo por tijolo, nos momentos silenciosos em que você encara sua verdade. Com o tempo, você começa a perceber que o silêncio não é apenas um momento de pausa. Ele se torna um estilo de vida. Uma forma de caminhar pelo mundo sem ser arrastado pelo caos ao redor. Um modo de existir que te coloca acima das turbulências que antes te tiravam do eixo. E essa transformação é silenciosa também. Você não percebe de uma vez. Você só percebe quando alguém te provoca e você não reage. Quando algo dá errado e, em vez de desespero, você sente clareza. O caráter se prova quando ninguém está olhando. Uma pessoa que pratica o silêncio se torna mais seletiva com suas palavras. Ela entende que falar é um ato de energia. Cada palavra tem um custo. E quem desperdiça palavras, desperdiça força. Sêneca dizia que nada revela mais o caráter do que a maneira como alguém usa a própria voz. As palavras de um sábio são poucas, mas sempre necessárias. As palavras de um tolo são muitas, mas raramente úteis. O silêncio te coloca do lado certo dessa balança. A pessoa que não reage ao barulho externo não pode ser manipulada, não pode ser controlada emocionalmente, não pode ser enfraquecida por opiniões alheias. Ela escolhe onde investe sua energia, e essa escolha molda sua vida inteira. O silêncio também te ajuda a entender melhor as pessoas. Quando você fala menos, você observa mais. E quando você observa mais, começa a notar padrões que antes passavam despercebidos. O silêncio te dá o tempo necessário para enxergar o que está nas entrelinhas, para analisar antes de confiar, para enxergar antes de se envolver. É curioso como vivemos em um mundo onde todo mundo fala, mas quase ninguém escuta. Todo mundo quer ser ouvido, mas quase ninguém quer entender. O silêncio te coloca na posição rara de quem percebe o que os outros não percebem. É por isso que pessoas silenciosas parecem enigmáticas e fortes. Elas carregam uma presença que não depende de barulho. Essa frase simples, repetida em silêncio, muda completamente a forma como você experimenta a realidade. Quando você se acostuma a silenciar a mente,
percebe que muitos pensamentos que te atormentavam não tinham fundamento algum. Pensamentos negativos começam a perder força. Medos começam a parecer exagerados. Preocupações parecem menos assustadoras. E, aos poucos, você recupera o domínio sobre a sua própria percepção. E, naturalmente, você começa a se afastar de ambientes barulhentos demais. Não apenas barulho físico, mas barulho emocional. Pessoas dramáticas, pessoas negativas, pessoas que vivem reclamando, discutindo, provocando. Tudo isso se torna pesado demais para quem encontrou harmonia no silêncio. Você passa a buscar relações mais profundas, conversas mais verdadeiras, ambientes mais calmos. O silêncio muda até quem você permite entrar na sua vida. Sabiam que o julgamento alheio era barulho, que o elogio era barulho, que a crítica era barulho. Tudo isso poderia desequilibrar a mente se não fosse filtrado pelo silêncio interno. Por isso, eles cultivavam esse espaço sagrado onde nada externo podia entrar sem permissão. Esse espaço é a parte mais importante da sua vida, seu mundo interno. Uma mente silenciosa não é uma mente vazia. É uma mente organizada. É uma mente forte. É uma mente alinhada com seus objetivos. E quando essa visão se manifesta, você age com firmeza, porque já não age impulsionado por emoções desordenadas, mas por clareza. É por isso que o silêncio produz resultados tão fortes. Ele te prepara para agir com precisão quando o momento certo chega. Ele cria uma força interior que não precisa de reconhecimento. E essa força, quando cresce, transforma você em alguém que não apenas suporta a vida, mas dirige a própria vida com propósito. Epicteto ensinava que nada externo pode te ferir sem a sua permissão. E a forma mais poderosa de retirar essa permissão é cultivando o silêncio interno. Porque quando você silencia, você deixa de ser vulnerável ao caos emocional dos outros. O que antes te tirava do eixo agora não encontra mais porta de entrada. Você se torna mais estável, mais firme, mais difícil de abalar. Essa estabilidade é uma das maiores conquistas da vida. O silêncio te permite escolher suas batalhas. O silêncio protege tudo isso. Ele te lembra que a sua energia é limitada, que sua atenção é valiosa, que seu tempo é sagrado. E quanto mais você pratica o silêncio, mais deixa de desperdiçar energia com aquilo que não acrescenta nada à sua evolução. O silêncio também tem outra função poderosa. Ele revela verdades. Não apenas verdades suas, mas verdades dos outros. Quando você fala pouco, você observa como as pessoas se comportam quando não recebem respostas imediatas. A verdade é que o silêncio te dá vantagem em qualquer área da vida. Ele melhora sua comunicação, porque você passa a falar somente quando vale a pena. Ele melhora seus relacionamentos, porque você aprende a ouvir com sinceridade. Ele melhora seu trabalho porque você se concentra no que realmente importa. Ele melhora sua disciplina porque te ensina a controlar impulsos. E ele melhora sua espiritualidade porque te conecta consigo mesmo de forma profunda. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. E o silêncio é justamente o mapa que revela o caminho. Ele te mostra o que é essencial e o que é distração. Ele te mostra o que é valor e o que é perda de tempo. Ele te mostra o que é propósito e o que é ego. E quanto mais você escuta essa voz interna, mais firme se torna a sua caminhada. O silêncio também te força a sair do piloto automático. A maioria das pessoas vive repetindo comportamentos sem perceber. Não se apressa como antes, não se perde como antes. Isso é a maturidade que nasce do silêncio, um crescimento silencioso, mas poderoso. E talvez o ponto mais importante de todos, o silêncio te ensina a confiar mais em si mesmo. Quando você cala o mundo, você ouve sua intuição.
E a intuição, quando não está sufocada pelo barulho, é uma bússola extremamente precisa. Quantas vezes você ignorou aquela voz interna e depois se arrependeu? O silêncio fortalece essa voz. E essa coragem, quando cresce, te transforma em alguém muito mais resiliente, mais disciplinado e mais consciente. No fundo, tudo isso leva a uma verdade simples. O silêncio é um mestre. Ele ensina sem falar. Ele guia sem apontar. Ele transforma sem pressionar. E quem aprende com o silêncio se torna alguém difícil de quebrar. Porque dentro de si existe um espaço de paz que ninguém pode invadir. Um espaço construído com presença, paciência e força interna. Não precisa de respostas externas para entender seu caminho. Tudo o que você busca sempre esteve dentro de você, esperando que o barulho cessasse para finalmente ser ouvido. O silêncio é a porta. Atravessá-la é uma escolha. E essa escolha muda tudo.